dias. Aí chegou, eu vou gravar a nossa live. Já estou com isso. E aí melhoraram seus sintomas. E hoje a senhora já pula, joga futebol? Não. Não é mais para manter, para não piorar muito, porque a gente sabe que não tem milagre, não. Assim, um osso desgastado não tem como repor, assim, um osso, né? Eu tomo para eu conviver com a doença melhor. Conviver melhor, como se diz, ter uma melhor qualidade de vida. Que Continuar com maravilha. minhas atividades, fazer minhas alimentação, minha hidroginástica, lavar minha roupa, fazer minhas coisas diárias que eu já faço. Isso Então, aí antes hoje, eu não conseguia. Antes eu não conseguia. A senhora hoje tem uma vida com qualidade de vida. Exatamente. Que maravilha. Eu fico tão feliz de ouvir isso. Eu fico tão feliz porque a gente foi criado numa cultura da doença e do remédio e não imagina que depois, enquanto a gente é jovem, não sente nada, mas depois dos 35, começa a aparecer tudo, né? E aí a gente não vê solução, a gente só fica remediando e não vê solução. Pois muito comprimido, tem gente que toma não sei quantos comprimidos por dia, não sei o quê. Graças a Deus, eu tenho 63 anos. Que maravilha. Eu amo ouvir as histórias de vocês, porque como eu já trabalho com isso, né? A senhora não ouviu minha história, quem está aqui na sala, boa tarde, né? Eu vou me apresentar para todo mundo, vou deixar vocês falarem um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho do CAI, né? Eu gosto de falar do CAI depois que vocês contam o que o CAI fez na vida de vocês, né? Porque eu só vou passar orientação, porque a transformação na vida das pessoas é o que motiva as pessoas continuarem usando, né? E a gente também ajudar outras pessoas. Quantas pessoas não sofrem com dores? Quantas pessoas... É o testemunho de um que faz o outro começar, como se diz, né? Exatamente. Outra coisa, hoje em dia não tem quem não sente dor. Hoje em dia não tem quem não está desenvolvendo uma doença autoimune, né? Por quê? Por causa das cronicidades da vida, né? É uma má alimentação, o estresse do dia a dia, a falta de dinheiro, tudo isso inflama nosso organismo, os nossos hormônios, né? E aí começa a desenvolver doenças que começam a se manifestar depois dos seus 35 anos por aí, né? Tirando já pessoas, crianças, né, que já nascem inflamadas porque carregam a genética dos pais. Hoje em dia, se vocês forem ver a quantidade de pessoas que estão já nascendo com doenças neurológicas como autismo, TDAH e tudo mais, e é tudo hereditário, que vem da inflamação da mãe. Passa para o filho, e a gente não tem noção disso. Então, quando a gente começa a estudar, percebe que o organismo está pedindo socorro, né? E aí você descobre, eu trabalhei 30 anos em hospital, praticamente. Foram 22 anos em UTI, tá? Em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. Então, trabalhei com a morte, trabalhei com transplante, trabalhei com feridas, gente morrendo. E aí... Depois disso, eu descobri que a nutrição celular, através da suplementação, é muito melhor que remédio. Só que eu era uma profissional do remédio. Uma profissional que não acreditava nas vitaminas, minerais, homeopatia e tudo mais, até eu cair nesse mundo e ver que é real. E a falta de informação, né, acaba desenvolvendo o quê? As doenças que a gente tem hoje, que as pessoas não têm informação. Quando a gente era criança, não tomava vermífugo? Os nossos pais não dão vermífugo quando a gente nasce, quando a gente é pequeno? Por que a gente para no decorrer? Por que os nossos pais param? Ninguém imagina. Quando a Covid veio, qual foi a moda? Não foi a moda da vitamina D e da ivermectina? Que até faltou, encareceu. Por quê? Porque tanto a vitamina D quanto a ivermectina aumentam a nossa imunidade.
E aumenta a nossa imunidade por quê? Porque promove saúde intestinal. Então, se promove saúde intestinal, todos os alimentos e nutrientes, eles se tornam eficazes para o nosso organismo e evitam um monte de doença, principalmente as doenças autoimunes. O seu caso é um caso de artrose. A artrose é uma doença degenerativa óssea. Exatamente. Todas as doenças degenerativas crônicas são provenientes de um intestino inflamado. E intestino inflamado, porque ele é inflamado, a mucosa dele não deixa passar o nutriente direito para a célula. E aí, a vida inteira, a gente assim. Aí a gente toma Coca-Cola, come batata frita, come processado, come frios, né? Aquela alimentação de iFood, e vai. Aí a rotina do dia a dia que acaba com a nossa vida deixa a gente muito louco, né? Quem não está muito doido ultimamente? Não existe pessoa sã, né? Aí o problema não é ser sã, equilibrado, né? O problema é ser sã, mas estressado, deprimido, ansioso, e tudo isso é uma somatória de processo inflamatório. Aí, de repente, eu descubro esses aminoácidos maravilhosos aqui, gente. Na verdade, eu descobri a suplementação estudando, então eu sou formada na saúde integrativa, eu prescrevo suplementação também, né? Comecei a fazer em mim. E eu sou ozonioterapeuta, então eu faço ozônio também. E aí eu fui vendo que minha pele foi mudando, eu vou fazer 50 anos, então minha pele foi mudando, cabelo branco tem só um pouquinho, não tá saindo aquele monte. Tem uns fiozinhos aqui querendo mostrar a idade. As minhas dores foram diminuindo, porque eu sou a pessoa da dor. Eu sou a pessoa da dor. E aí, imagina, eu sei o que a pessoa que sente dor sente, porque eu sinto dor até no fio do cabelo, sentia, né? E aí você começa a desinflamar, desinchar, você perde peso. Peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Você fica mais feliz, você tem mais disposição. Aí eu comecei a suplementar com uma série de coisas, ômega 3, K2, magnésio e tal. E eu vendo, peraí, tem alguma coisa errada. E parei de tomar remédio, né? Então, tem algo. E, na verdade, pessoal, o que o nosso corpo precisa é de nutrição. Nutrição. Lógico, se é uma doença crônica instalada, um diabético, um hipertenso, pessoas que fizeram cirurgia, tem doenças crônicas que fazem uso de medicação, é lógico, vai continuar fazendo uso. Mas como é que a gente vai modular esse organismo? Nutrindo. Então, a partir do momento que o teu corpo ele começa a ser estimulado a funcionar, porque ele está preguiçoso, e aí ele pega gosto no que ele está recebendo, ele começa a funcionar. Eu sempre uso o exemplo do carro, né? Carro precisa do quê? De combustível, de água e óleo. O que o nosso corpo precisa? De combustível, são as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, precisa de água, tá? Então, quanto eu preciso tomar de água por dia? É o teu peso vezes 35. Essa é a conta do quanto você precisa tomar de água por dia. Vocês sabiam disso? Então, calcula teu peso vezes 35 e ali vai dar a quantidade de água diária que você precisa. Por que eu preciso de água? Porque a água, quando ela entra no nosso corpo, ela é o nosso plasma, tá? Que tá junto com o sangue ali. E essa água faz os nutrientes fluírem. Não adianta eu tomar um monte de suplemento e tá desidratado, sem líquido para levar eles para onde eles têm que ir. Então, eu preciso de água. Eu preciso da quantidade ideal diária. Isso também, quando o teu organismo tem pouca água, o que ele faz? Ele fica igual um aquário sujo. Sabe o aquário sujo? Que fica com aquela água esverdeada. Imaginem, um dia eu vou dar uma aula sobre isso para vocês, mas assim, o aquário sujo é o nosso corpo intoxicado e inflamado. Então, os peixinhos são as células. Estão ali, tudo doente.
Imagina um aquário limpo, com a água transparente, né? Aquelas decorações que tem no aquário, tudo limpinha, tudo feliz, tudo aquele verdinho. Não sei o nome dessas coisas, gente, não entendo muito de aquário. Mas você vê que o peixe está saudável, o peixe é a nossa célula. Então, isso se chama, no nosso corpo, terreno biológico. Como está o seu terreno biológico? Ele está inflamado, intoxicado? Ele está sujo ou ele está limpo? Então, quando você promove o quê? Você precisa limpar o aquário, né? Você precisa usar produtos ali que vai deixar a água pura para os peixinhos. Você vai jogar o quê? Os alimentos para os peixinhos, né? E para os peixinhos estarem lá, ficarem saudáveis. Gente, é a mesma coisa no nosso corpo. Eu preciso da água e preciso do alimento. E os suplementos que nós temos, eles fazem isso, né? Na vida, né? Então, o magnésio, o cálcio, enfim, vários suplementos que tem. E nosso CAI, ele é também suplementação. E olha só o que ele fez na sua vida, Dona Maria, como na de milhares de pessoas. E o que a senhora fez? Conseguiu se libertar de tantos medicamentos. Você, não sei se vocês sabem, mas o uso excessivo, por exemplo, de dipirona, que é uma medicação que você compra aí, em qualquer lugar, uso excessivo, ele pode causar uma síndrome chamada síndrome de Steven Johnson. Isso mata. É como se você tivesse entrado numa fornalha e se queimado com queimadura de 2º grau. A tua pele fica toda... Por quê? Excesso de pirona. Você vai usar anti-inflamatório em excesso, você pode acabar com o teu fígado, com o teu rim. As pessoas que sofrem de dor, elas usam tantos medicamentos para dor, os anti-inflamatórios não esteroides, os analgésicos, as cortisonas da vida, e aí você está tentando tratar a dor, mas está acabando com o fígado, está acabando com o rim, está acabando com outras coisas. Então, na verdade... Oi? É o mata e cura. Alivia naquela hora, mas depois mata também a pessoa. E aí eu fico muito emocionada de estar participando, né, desse momento aqui, fazendo parte até mesmo do resgate dos pacientes, que às vezes a gente fala em dinheiro, né, em valor, preço, não preço, não valor, mas Tem preço. muita gente que não compra por causa do preço mesmo. Mas calcula. Na hora assim, quando a pessoa diz é 450, é 500, é uma coisa assim, é 2 mil, 3 mil, aí o povo se assusta, né? Não, aí quando você para e pensa e calcula, né, o tempo do tratamento e o valor do produto, ele está mais barato que medicamentos. Você calcula o quanto você gasta com cortisona, com medicação, gabapentina, medicamentos psiquiátricos para ajudar também, né? Tem várias medicações que são caríssimas. E aí a pessoa fala, caramba, e detalhe, em vez de melhorar, só segura, mas não melhora. E aí você para e pensa, com 2 meses e meio, até 5 meses, você já começou a estimular teu organismo. Tem pessoas aqui que até pararam de usar porque não tiveram mais nada, não é verdade? Aí o que acontece? A manutenção é importante, né? A manutenção é importante para não ter uma recidiva da doença. Então, a manutenção, você calculando em valores, preço, que eu quero dizer, em preço, em custo-benefício, vale muito mais a pena, porque você se liberta e ganha, de fato, a qualidade na tua saúde. Então, muitas vezes a gente pensa só naquele momento, né, imediato, mas para e pensa lá na frente, né? Quanto que a senhora economizou de medicação, dona Maria? Muito, né? Então é isso, gente. Eu acho que vocês dão mais aula que eu aqui. Obrigada, viu, dona Maria? Nilma, tá, alguém falou lá aqui, alguém quer falar, Nilma? Quer contar um pouquinho do seu relato? Você faz uso do biotrópico? Então, você escreve. Tá me ouvindo?
Tá ouvindo, Nilma? Ela levantou a mãozinha? Não estou te ouvindo, Nilma. Acho que o teu som está baixo. Deixa eu ver quem mais levantou a mão aqui. Só a Nilma mesmo. Então, pessoal, eu vou me apresentar novamente e vou falar para vocês. Semana passada a gente falou do Instituto, né? A gente falou qual é o objetivo, na verdade. A gente tem um propósito de ajudar as pessoas que sofrem de doenças autoimunes, né? Auxiliar, né? E não só, né? O tratamento em si, mas é como a gente conversou agora, a pessoa ela vai ter qualidade de saúde e ela vai recuperar aí até não só a vida em si, né, mas sua rotina, vai ter mais disposição, vai melhorar suas dores. Então, uma pessoa saudável, ela consegue rentabilizar, ela consegue desenvolver um trabalho, ela consegue não ter limitações, porque a pessoa, quando sente dor, né, ela tem limitações, e isso é muito ruim, né? Além de sentir dor para si, as pessoas que estão ao seu redor, elas sentem um reflexo disso, e a tua qualidade de vida é muito ruim, não só física, mas emocional também, né? Porque não existe ser humano que com dor está feliz, né? A gente que sofre das dores, a gente não é feliz, a gente convive com elas, né? E quando você se dá conta que tem algo faltando, né? Quando você começa a se recuperar, você nem percebe que a dor sumiu. Aí, de repente, você fala assim, tem alguma coisa faltando aqui na... O que está faltando? Aí você se dá conta que você não está com dor. E isso é um presente, é uma verdadeira alegria. Se alguém já teve essa sensação, eu já tive, é incrível, tá? É incrível. Quer falar, Nilma? Eu vou escrever. Tá muito baixinho o teu som, não consigo te ouvir. E aí eu vou fazer o seguinte, depois você tenta aumentar teu som, Nilma. Eu vou apresentar aqui para vocês o CAI, tá? O CAI, o que é o CAI? A pessoa que... os usuários do CAI, né? Muitas vezes não tem tanta informação. Então, o objetivo é fazer você conhecer o que você está colocando no seu organismo, mesmo porque ele está te dando resultado. E isso pode fazer você ajudar pessoas também, né? Que sentem a mesma coisa que você, tá? E convidar para participar aqui e conhecer o biotrópico. O biotrópico ele é um complexo de aminoácidos essenciais. E o aminoácidos essenciais não é produzido pelo nosso organismo. Então, precisa da reposição, né? E o que é isso? O que eles fazem no nosso corpo? Eles são nutrientes fundamentais, tá? E eles são essenciais para auxiliar no funcionamento do nosso organismo. Então, é isso que está acontecendo com você. Teu corpo está simplesmente funcionando. E ele promove uma absorção muito importante, tá? Porque o biotrópico, ele já é praticamente sintetizado. Então, quando ele entra em contato na via sublingual, ele já é absorvido rapidamente. E quando ele é absorvido rapidamente, ele já vai para a corrente sanguínea e já ajuda na reparação tecidual. Então, é por isso que existe um protocolo. Vocês veem que é 2 gotinhas por semana, né? E vai aumentando, né? Então, é aos poucos. Por quê? Teu corpo, ele primeiro precisa entender o que é que está acontecendo ali. Você está colocando algo novo no seu corpo, porque a gente não produz. Então, é algo diferente. Então, você dá uma cutucadinha ali, puf, com uma gota, depois 2, e o teu corpo vai acostumando com ele. Por isso que vai até uma dose alta e depois vai até a dose de manutenção, tá? E ele auxilia aumentando a nossa imunidade. Além dele auxiliar no tratamento dessas doenças autoimunes, ele ajuda a prevenir. Então, até quem não tem doença autoimune, ela pode fazer uso do biotrópico. E aí, quais são os benefícios que ele traz, né?
para confirmar aí o que a dona Maria falou para nós. Auxilia na recuperação em lesões musculares e articulares, melhora a mobilidade. Foi isso, né, que aconteceu, né, dona Maria? Começou a melhorar a sua movimentação, né? Ela tem artrose no quadril, então existe um estímulo da regeneração. Aminoácidos, eles ajudam a construir, né, junto com as proteínas, é como se fosse uma camada de tijolinho, eles vão se juntando para ajudar na regeneração tecidual. O que acontece? Ele promove melhora da energia, diminui a fadiga que a gente tem quando a gente está inflamado, tá? Então, ele aumenta a nossa disposição, ele aumenta a nossa imunidade, então ele promove o quê? Aonde ele vai direto nas inflamações das artrites, das artroses, né? Da fibromialgia. Então, tudo que é inflamado, ele ajuda a melhorar. E também é impressionante, não sei, seu humor melhorou, dona Maria? Humor, atenção, a senhora sentiu melhora? Por quê? Porque o aminoácido, ele contribui para melhorar a desinflamação do sistema nervoso central. E aí ele promove essa ação neuroprotetora que melhora a cognição. O que é a cognição? É foco, é atenção, é memória. Então, os aminoácidos, eles ajudam isso, tá? E auxiliam ativando o metabolismo do nosso corpo. Para quem tem artrite, eu não sei se tem alguém aqui que tem a história de artrite ou lúpus, o que ele entrega, tá? O que ele entrega para essas pessoas? Ele entrega a redução das inflamações nas articulações, então ele auxilia melhorando a lubrificação das articulações e também promove a regeneração, tá? Ele ajuda a diminuir o desgaste das cartilagens, porque ele age nelas também. Além disso, músculos que estão inflamados, ele também ajuda a melhorar essas condições de dores musculares. No lúpus, ele vai estimular o sistema imunológico. Então, ele vai ajudar diminuindo as crises inflamatórias que o lúpus causa. Então, a gente tem muitas histórias aí. Porém, pessoas que fazem uso de cortisol e imunossupressor, não é indicado fazer uso do CAI, tá? Depende muito da história, do quadro e do que ela faz uso, né, de medicamentos. Então, aí a gente tem que avaliar caso a caso para ver se há possibilidade de começar um protocolo. No lúpus, ele também ajuda a prevenir a fraqueza, que é a pessoa vive cansada, tá? E também ajuda na recuperação dos tecidos que são afetados das articulações. Na fibromialgia e na gota, o que o CAI entrega? Ele melhora as dores, então ele diminui as dores crônicas dos músculos, porque ele melhora, olha só que legal, a produção neurotransmissora. Então, quando a gente fala do sistema nervoso central, também é o sistema nervoso periférico. O que é neurotransmissor? Eu tenho duas células aqui, tá? Célula do sistema nervoso central, eu tenho essa célula do sistema nervoso periférico. Então, aqui está o cérebro. Ele é conectado com o sistema nervoso periférico, tá? E um manda sinapse, né? Ele se comunica com o outro. Quando não tem comunicação, a gente começa a desenvolver problema. Então, eu preciso da comunicação de uma célula com a outra. E os aminoácidos, eles fazem com que a neurotransmissão seja eficaz, tá? E aí, auxilia, no caso do sistema nervoso central, para melhora de um sono reparador. Por quê? Porque o teu sistema nervoso central está funcionando bem. No caso da gota, tá? Ele auxilia ajudando a eliminar ácido úrico que está em excesso no corpo. E quando a pessoa tem alteração de ácido úrico, ela fica com inchaço, né? Nas articulações também. Então, ele vai ajudar a reduzir o ácido úrico, aí automaticamente diminui a inflamação das articulações. Se diminui a inflamação, se ajudou a eliminar o ácido úrico, automaticamente a regeneração das articulações.
melhora da condição. É cura? Não é cura, mas aquele tecido ele volta a se reparar. Vai ficar perfeito? Tudo depende do caso, da idade da pessoa e também da disciplina no tratamento. Pessoas que têm lesão de exercício repetitivo também estão incluídas nesse protocolo. Então, vai ajudar também na recuperação dessas regiões que estão inflamadas, tá? Tendinites por Ler. Síndrome de Sjögren. A gente tem uma paciente, a Jaqueline, que tem essa síndrome, tá? Essa síndrome, ela é chatinha também. E a gente tem aqui um protocolo tanto para a síndrome de Sjögren quanto para a imunomodulação. O que acontece na síndrome de Sjögren? Reduz o processo inflamatório das glândulas salivares e lacrimais. Então, vai funcionar melhor, tá? E melhora a hidratação. Então, a célula, ela começa a se regenerar e ela melhora a hidratação. Então, vai diminuir o sintoma de secura dos olhos, né? A pessoa tem vários problemas além desses, né? Mas esse é o sintoma principal, assim, da síndrome de Sjögren. No caso de imunomodulação, então, vamos modular o paciente para ser de forma preventiva. Né, vai aumentar o sistema imunológico, vai deixar ele equilibrado, e aí vai prevenir qualquer tipo de doença autoimune que a gente acaba desenvolvendo no decorrer da vida. Claro, geneticamente falando, vamos falar assim, conforme a cronicidade do nosso... Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo, cronicamente falando, ele pode desenvolver vários tipos de doenças, várias alergias, né? Então, no passar do tempo, as pessoas podem desenvolver, sim. Uma delas é a diabetes, por exemplo. Diabetes também é uma doença autoimune. Benefícios contínuos, então, o que acontece? Quando você faz uso contínuo do CAI, você se protege contra infecções, né? Muitos pacientes, aliás, segundo Dona Cláudia, nenhum paciente pegou Covid que fazia uso do CAI. Por quê? Porque estava com o organismo protegido, com a defesa em dia. O protocolo do CAI, que é o biotrópico, tem 4 fases, né? Então, a fase 1, para quem nunca teve contato, é a fase de dessensibilização. Então, a gente inicia com uma gota sublingual, 2 vezes por semana, e vai aumentando uma gota a cada 5 doses. Então, fez 5 doses de uma gota, na 6ª dose já são 2. E vai aumentando progressivamente. Dona Maria está na 20ª, né? E está indo bem, né, Dona Maria? Isso aí. Quando chega em 14 ml, aí inicia a fase da modulação. Então, quando você dessensibiliza, você cutuca ali o corpo começa a ser estimulado, né? E ele pode, um caso ou outro, pode ter uma reação, aumentar as dores, ter uma febre, mas você continua. A gente teve relatos aqui importantes no sábado passado. Pode invadir, a Dona Cláudia chegando. Olá, tudo bem? Trazendo o Dr. João aqui para te conhecer. Estou na live aqui, ó. Tudo bem? Prazer. Boa tarde. Vamos apresentar o Dr. João. Boa tarde. Isso. Dr. João está com a gente aqui, Dona Cláudia. Fala aqui, entra aqui, ó. Entra aqui, ó. Deixa eu, peraí, só um minutinho. Não, pode ficar com Não, eu só vim apresentar o Dr. João a você. Ah, mas eles já viram também. Então, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? O time está crescendo, pessoal. Só coisa boa. Vontade, daqui a pouco eu vou lá, você já vai embora. Daqui a pouco eu estou indo, eu vejo com a Cláudia ali, tá? Tá bom, então. Também. Obrigado. Então, pessoal, aí inicia a dessensibilização. Como eu falei para vocês, a gente estimula o organismo da pessoa para reconhecer, né, o aminoácido, e ele vai estimular. Chegou em 14 ml, a gente vai modular. Entra no processo de modulação. Aí inicia também com a gotinha. Quem não precisa da fase de dessensibilização, já vai com a modulação. Então, é uma gotinha 2 vezes por semana até 30, né?
Depois entra na fase de desmame, que é o quê? Reduz. Chegou em 30, aí começa 29, 28, até 10. E quando chega em 10, mantém. Essas 10 gotinhas mantidas vai garantir que você não tenha recidiva da doença. E você vai ter teu corpo preparado, com a imunidade boa, né, saudável, você com qualidade de vida, e a gente tem milhares de testemunhos falando sobre isso. Né? Por que escolher o CAI do Instituto Genésio Pacheco? Por quê? Porque esse biotrópico, ele é exclusivo, né? E ele tem absorção rápida e eficaz no organismo, além de ter comprovação científica, não só baseado em estudos científicos, mas também em milhares de provas sociais. Ele ajuda reduzindo os processos de doenças autoimunes e também melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, o CAI, ele tem vários estudos científicos, tá? O doutor Genésio Pacheco, eu fiquei impressionada o quanto ele estudou, o quanto ele escreveu, o quanto ele pesquisou para desenvolver essa fórmula exclusiva e traz aí uma comprovação da sua eficácia, né, em relação à imunomodulação, à regeneração da saúde das pessoas. Ele é um querido, eu queria mesmo ter conhecido pessoalmente. Depois eu quero saber quem conheceu ele. A senhora conheceu a dona Marielle? Não? Eu, às vezes, vejo foto, tô aqui do lado da dona Cláudia, que é o clone dele, né? E é muito emocionante a gente saber o quanto esse médico fez na vida de milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, né? Então, é um produto 100% natural, traz muitos benefícios para as pessoas, e, na verdade, a gente está aqui para ensinar vocês por que o biotrópico entrega tanto bem-estar, deixa eu fechar aqui, tanto bem-estar, e também conscientização. O objetivo é a conscientização. Né? Muitas pessoas entendem que quando ficam boas, acham que não precisa mais. Mas, na verdade, a manutenção é essencial para você manter a sua saúde. Né? E aí nós fizemos um projeto semanal de estar aqui com vocês, né? Toda semana. A partir da semana que vem, eu vou explanar cada doença, né, que o biotrópico tem ajudado aí na vida das pessoas. Então, vou falar de artrite reumatoide, vou falar da fibromialgia na outra semana, vou falar da espondilite anquilosante, né? Porque tem milhares de pessoas que não conhecem esse produto. E a gente tem na mão um produto que você vai ver, em relação a custo-benefício, ele traz muito benefício e não sai caro na vida dessas pessoas. O projeto e o legado do Dr. Genésio Pacheco é entregar saúde para as pessoas que não têm nem condição, né? Às vezes a pessoa não tem nem condição, mas ela fazendo uso desse protocolo, ela vai ter condição até de voltar a ter uma vida ativa, né? E aí, claro, com facilidade e tudo mais, questão de valores e pagamento. Mas a gente quer, de fato, seguir o legado do Dr. Genésio. Eu me comprometi com a dona Cláudia de fazer com que a gente conquiste a saúde de milhares de pessoas, mas com o legado do pai dela. Então, esse é o meu papel de estar aqui com vocês, né, semanalmente, né, e fico muito contente aí com a presença de quem está aqui. E eu queria que vocês que estão aqui comigo falassem um pouquinho. Quem já fez uso, levanta a mão aqui, ó, na fila, que eu vou abrir o áudio. Eu quero falar com todos. Hoje tem um grupo pequeno, dá para a gente falar aqui com bastante pessoas, né? Eu quero muito escutar o que vocês têm para me contar sobre o uso do produto, ou quem não conhece, né, o produto, né? Qual foi a sua impressão? Nilma, você consegue falar agora, Nilma? Abre teu áudio.
Ela não consegue falar. Deixa eu ver. Tem alguém aqui que quer perguntar alguma coisa? Quer falar, Dona Maria? Dona Maria já contou a história dela toda aqui, né, Dona Maria? Abre seu áudio. Eu acho que tá. Não, o microfone tá ligado. Pode abrir seu áudio. Aqui é? Eu nem sei. Não, né? Pronto. Deu certo? Tá certo. Hum. O que a senhora achou das informações? A senhora sabia que ele fazia tudo isso no organismo? Sabia não. É bom Sabia conhecer, não. né? É É bom bom saber. conhecer porque além da minha doença tem a prevenção de outras, né? Se eu tomo para artrose, mas eu estou prevenindo diabetes, eu estou prevenindo outras coisas, né? Então é Isso bom mesmo. saber. Conhecimento é tudo, né? Faz a diferença também na nossa vida. Com É isso aí. certeza. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer explanar? Elaine está por aí? Quer falar, Elaine? Una vida, salud, amor, bem-estar. Pessoal, não vamos ser tímidos, não. Dona Maria já está no processo, né, Dona Maria? Já, Já, já se desprendeu. já falei tudo. Eu acho que eu já vou até, eu acho que eu já vou até sair que o celular está descarregando. Eu vou encerrar também. Se ninguém mais quer falar nada, eu vou encerrar, mas eu vou dar Está mais um bom. minutinho. Está bom, Ariana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fica com Deus. Tá bom, a Nilma apareceu. A Nilma chegou bem na hora. Nilma, liga seu áudio. Tchau, Dona Maria. Até sábado. Se Deus quiser. Tá bom, beijos. Outro. Nilma, não está conseguindo falar, Nilma? Abre teu áudio. Tá travado? Abriu? Agora foi, Nilma. Ai, pois é. Eu não sou muito boa com o celular, não. Quer dizer, eu gosto do celular, mas esse negócio de áudio, assim, eu já não. Ô, Nilma, me conta, você faz uso do biotrópico? Olha só, deixa eu te falar. Eu não sou uma pessoa muito, assim, certinha de fazer as coisas, não, sabe? Eu fiz o tratamento até 15 gotas. Aí depois eu viajei, mas já tem tempo. Eu viajei e parei. E eu já tive para voltar várias vezes. E não voltei. Só que eu quero voltar. Aí você vai entrar em contato com a Andrea. Pois é, Qual mas é eu o dia... tenho na geladeira, eu não sei se eu posso usar, que eu tenho na geladeira, mas já tem uns 2 anos já. Tem que ver o prazo de validade lá no rótulo, dá uma olhadinha. Agora, no meu caso, eu comecei a fazer, foi assim uma história interessante, né? Porque a minha sogra, que ela faleceu tem 1 ano, mas ela faleceu com 96 anos. Quando ela tinha assim, uns 50 anos, ou nessa idade mais ou menos, ela teve um problema sério e ela sentia muita dor. E aí ela descobriu, ela era de Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu sou do Rio de Janeiro, né? Ela descobriu, não sei se foi para uma vizinha, não sei o que que foi, esse tratamento do Dr. Genésio. E na época que ela começou a fazer com, era injeção. Sim. E ela fez o tratamento e falou assim, que melhorou, mas melhorou demais, assim. Ela sentia muita dor, entendeu? E Ela tinha melhorou o muito. quê? Você lembra? Ai, eu não lembro o que que era. Deixa eu perguntar para meu marido, peraí. Max, o que que a dona Ilse teve que ela fez tratamento com o doutor Genésio? Lembra que era injeção? Artrose. Artrose onde? O corpo todo, tipo até reumatismo. Ah, tá. Ele tá falando que ela teve uma artrose, Entendi. que era tipo um reumatismo, entendeu? E ela fez esse tratamento e ela deu super certo com ele. E aí eu falei, eu vou fazer isso porque eu tenho um problema no ombro, né? E, e aí eu estava fazendo, que eu falei, não, eu quero envelhecer com saúde, né?
E eu comecei a fazer, fiz direitinho. Aí quando esse negócio dessa viagem foi que me atrapalhou e me tirou do ritmo, entendeu? Mas agora eu tô vendo essa live de hoje, né? Eu vou voltar a fazer. Volta sim, Eu porque quantos vi anos você pela... tem hoje? Eu tenho 64. Meu Deus, não parece, gente. É, mas eu tenho uma dor no ombro, assim, porque é negócio de botar bolsa pesada, entendeu? Que hoje a gente faz tudo pelo celular, né? Que eu sou advogada. Sim. Antigamente você carregava aqueles códigos pesados, né? Na bolsa. E aí eu botava pendurado. Mas eu sei que o tratamento é bom, porque na época que eu fiz, tem uns 4 anos atrás, não sentia nada. Eu vejo as pessoas cheias de dor no corpo e eu não tinha nada. Eu É fiz assim, eu impressionante. cheguei a 15 gotas, eu acho. Acho que fiz o máximo, aí fui voltando. Aí com 15 gotas eu parei. Eu lembro das 15 gotas. E agora eu quero voltar. Agora foi que ela falou que eu poderia continuar com as 15 gotas. Mas eu vou chegar lá na geladeira agora, vou ver o negócio. E de repente, até se precisar, eu já peço o outro logo. E tem também uma pomada. Você tem o contato, Nilma? Tenho. Ah, então é só falar com a Andréia e solicitar, tá bom? Agora, tem uma pomada também, né? Fim da dor. É para quê? Gente, ela é incrível, danadinha de pomada, viu? Ela é para tirar a dor mesmo. Ai, Que pomada boa! Mas aí também você conversa com a Andréia. Eu usei, né? Eu tenho dores, né? É impressionante. Acabou. Eu tenho lombocitalgia. Então é aquela dor que não para nunca no ciático. Sempre fica dolorido. Aí eu fiz um teste. Eu tenho dor na lombar. Então. Eu tenho uma dor na lombar. Minha lombar é podre. Usar. E tenho essa dor no ombro que o médico até pensou em operar, mas eu não quero operar nada. Agora eu sou uma pessoa mais ou menos ativa, óssea, sabe? Faz os exames com ortopedista, faz a densitometria óssea para você ver o que é que você está manifestando. Se é uma bursite, se é uma tendinite, se já é uma artrose, né? É uma artrose. Da idade. É uma artrose. Ah, então tem que usar mesmo. Eu já vi que eu tenho um problema assim, porque eu já tive síndrome do carpo na mão, né? E esse negócio de celular hoje é uma coisa muito chata, que a gente fica com o celular na mão e, sabe? Agora eu falei que eu ia mudar, não ia usar muito celular, não. Aí eu peguei o livro. O livro também é pesado, então a gente tem que saber usar, né? Mas assim, usa suas gotinhas para você envelhecer com saúde. Mas nem parece que tem idade que falou. Minha filha, mas eu tenho. É uma menina. Mas eu tenho sim, sabe? Tenho até neto. Meu neto. Você faz uso de suplementação? Aí eu uso ômega 3, eu uso magnésio. Isso mesmo. Outras coisas também. Mas, eu vou te falar, tudo por minha conta, sabe? Eu sei que tá errado. Mas eu vou lendo e vou vendo o que eu tenho e vou usando. Mas assim, existem os suplementos livres de prescrição médica, então você pode fazer uso. D, que o médico passou, mas aí... Começa a usar K2 e MK7. O K2 com o MK7 também eu uso, sabe, junto, né? Isso. Não adianta. Aí eu tenho feito umas coisas assim. Agora... assim, a gente vai vivendo, né? Eu não sou de reclamar, não. Porque... Que maravilha. Isso aí. Então, amei seu depoimento. Agora o que eu vou Depois entra em contato da minha sogra. Porque você vê, minha sogra, ela faleceu o ano passado com 96 anos. Vai fazer 1 ano agora, final de março. E ela já usava há 35 anos atrás. Gente! Ela já usava e ela melhorou. Vamos usar biotrópico para a gente ser centenário. Ela foi quase centenária, o doutor Genésio chegou a 102, hein? E você... com saúde. O dela era com injeção. Naquela época era mesmo. E depois foi proibido a injeção, né? Porque se falava em vacina, né? E aí a Anvisa, então, no sublingual, como suplemento, a gente não tem problema nenhum e pode entregar a mesma coisa. Anvisa não. A indústria farmacêutica é com as coisas boas, entendeu? E isso. Claro, porque se você olhar,
esse tratamento, como ele é uma coisa a longo prazo, você vai vendo que ele não custa caro. Não custa. Você dividir pelos dias, você vai ver que não custa caro. Mas não interessa isso à indústria farmacêutica. Exatamente. É isso. Ai, muito bom. Obrigada, Nilma. Obrigada, eu que agradeço. Vou logo lá. Pela sua participação. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Mais alguém quer falar, gente? E aí eu vou encerrar aqui. Se não tiver mais ninguém querendo falar, eu fico estendido o convite para você conhecer o produto, se você sofre dessas patologias, tá? Que realmente está ajudando na vida de muitas pessoas. E também te convido no próximo final de semana, a gente vai colocar o banner para a gente começar a falar um pouco dessas doenças, vocês entenderem o quanto é importante você pensar na qualidade de vida, na qualidade da sua saúde, tá bom? Então, fica estendido o convite. Nós temos o canal, né? Quem estiver lá no canal, fica de olho, porque lá a gente coloca as notícias, né? Os convites, na verdade, e algumas informações. Quem estiver no canal vai receber um PDF, que é o nosso e-book, falando dessas doenças e também com os dados do Instituto para você entrar em contato e adquirir o biotrópico. Então, fica estendido aí para vocês participarem, tá, desse canal. Um beijo para vocês, boa tarde para todos, bom final de semana. Desativou o som? Como que eu vou ver? Desativar.
Cadê? Como que eu vou fazer? Está em som? Não sei botar som. Cadê botar som? Tá com som? Não, porque a pessoa está entrando. Já acabou. Não, vou fechar. Esse povo aí já estava aí? Deixa eu ver quantos tem. Já. Por que eu não estou conseguindo encerrar a chamada? Ainda não é possível encerrar. Pois é. Essa vídeo está sendo gravada. Ai, por isso. Eu deixei ela gravando.